Questão do período de recuperação, né? Alguns falam em 48 horas, 72 horas. Qual que é o pleno para um jogador estar amplamente recuperado no próximo jogo? Hoje em dia tem vários estudos aí, né? Que até 96 horas, ou seja, nós temos jogadores que conseguem isso em 48, alguns em 72, mas outros, né? Que às vezes não é só o fator idade, né? É uma individualidade desse jogador. E a gente trabalha aqui mapeando quais são esses jogadores que têm uma recuperação mais rápida ou mais lenta, né? E como é que é feito esse mapeamento? Nós temos alguns instrumentos, não só do controle de carga de treinamento. Por exemplo, nós temos o GPS, né? Mas esse GPS ele vai fazer um monitoramento da carga externa. O quanto ele corre, velocidades, intensidades, acelerações, desacelerações. Essa carga externa é o que o atleta faz. E aí nós temos o First Beat, que é a carga interna. O quanto essa carga externa treinada impacta nesse organismo. E nós temos o Recovery Test, que é baseado no princípio da variabilidade da frequência cardíaca, 5 minutos antes de cada treinamento, que nos dá uma ideia da recuperação individualizada. Se algum jogador está com baixa recuperação, a gente monitora para controlar a carga desse treino próximo, e às vezes nós temos dúvida do padrão de sono. Aí nós temos um instrumento que não foi usado ainda, é um mini holter, né? Que ele dorme com esse instrumento e pela variabilidade da frequência, o quanto ele se recuperou pelo sono também. Então são instrumentos sempre somado à percepção subjetiva dele também. Mas na prática, como que funciona esse monitoramento mesmo? Sempre está ligado? Todos eles são analisados ao mesmo tempo? Como é que é isso na prática? Na prática, nós temos cada jogador treinando com essa cinta. Nós temos uma antena que capta até 200 metros de raio e suporta 100 atletas ao mesmo tempo. Então, antes do treino, eles ficam deitados num lugar que ficam aqui na nossa academia e depois eles vão para o campo. Ou seja, todo treinamento há um monitoramento em tempo real. E a gente está sempre em comunicação com o próprio Jorge, o Ricardinho, para saber alguns jogadores que estão treinando a mais do que se recomenda, a gente tem a possibilidade de intervir. Mas a decisão final sempre é do técnico, a gente apenas informa. Né? Do elenco que viajou para Ariquemes, todos já estão recuperados plenamente? Agora nós temos essa semana ainda, né? Por exemplo, nós vamos fazer o teste hoje de recuperação, amanhã. Há uma intenção de que nessa semana tenha uma riqueza tática nos treinamentos e a carga física seja mais baixa, justamente para renovar as forças para uma maratona que vocês sabem que vem pela frente aí. O Ricardinho falou depois do jogo contra o Cianorte, que conversou bastante com alguns jogadores e muitos pediram para jogar, dizendo que estavam bem. O quanto é importante a palavra do jogador, o quanto ela tem peso nessa decisão de jogar ou não? É claro que nós temos parâmetros, nós temos uma tecnologia, mas nada substitui o próprio jogador sentindo isso e a importância dele dentro do modelo de jogo. Às vezes, para o técnico, vale a pena correr risco, né? Sabendo que algum jogador está mais com um cansaço maior, porém a importância dele para aquele jogo específico é uma decisão pessoal dele, né? Que a gente respeita sempre. Isso foi feito nos 5 jogos até agora, essa análise? Exatamente, todos esses jogos foram aí feitos, né? Com duas possibilidades que a gente sempre foca. Tirar o máximo de cada jogador no jogo, mas ao mesmo tempo minimizar o risco de lesão. A gente nunca vai ter certeza que não vai ter lesão, mas como nós temos dados somado à percepção subjetiva dele, fica mais fácil tomar uma decisão. Por esses dados, você já tem, por exemplo, quem corre mais, ou pelo menos quem tem uma distância maior de movimentação, você consegue citar quais jogadores estão nesse papel? Nós temos, né, dados de todos os jogadores pós-jogos. É claro que a gente sabe que vocês vão entender que há um segredo em relação a isso para nós mesmos, né? Mas não é só a distância percorrida que nos interessa, a intensidade com que ela foi feita. E às vezes não é só de velocidade, ela é de ação, porque além de ser um GPS, aqui tem um acelerômetro, um magnetômetro e um osciloscópio, que vai bem no meio das costas, porque a gente sabe o quanto ele acelerou de alta intensidade, parada brusca, mudança de direção, ou seja, não basta correr, tem que ser intenso. Leomar, jogadores acima de 30, o Germano, por exemplo, Sim. tem um cuidado especial com ele, porque ano passado, com o Tencate, a comissão técnica ele era poupado de alguns jogos, né? A carga acho que é maior e deve ser um pouco mais aí delicado.
Olha só, aí eu te falo assim, ó, há uma tendência que os que são mais velhos tenha um maior tempo de necessidade para que se recupere. Mas não é sempre assim. Às vezes a gente tem jogadores novos que precisam de uma recuperação maior. O caso dele a gente mapeou bem, entendeu? Nós fizemos uma escolha por tirá-lo de uma partida, na outra ele jogou com uma força muito grande. Nós temos dados que aquele jogo ele foi muito acima e a gente poupou, né? Então sempre são casos a casos, diante de cada jogo vai ter uma necessidade que o Ricardo é que decide sempre o que ele vai fazer. A gente só informa, trocamos ideia, obviamente, mas é ele que tem a decisão final. Existe uma variação de prazos, né, para recuperação. Qual o menor prazo, por exemplo, dentro do elenco do Londrina? Sem citar nomes, como já foi falado por você. E aquele que demora mais para se recuperar? E na média, qual é o prazo de recuperação do elenco? Nós temos aí certos jogadores que com 48 horas, 50 horas se recuperam, e outros nós temos aí assim, mapeado 75 horas, são 3 dias mais alguma coisa. Agora, a função também do que ele faz, né, é muito importante. Não dá para comparar um zagueiro, o Dirceu, por exemplo, corre muito menos do que um meio-campista, pela própria função. Mas dentro do modelo de jogo, ele corre o suficiente para dar conta do que se pediu a ele, né? Qual posição que sente mais, vamos dizer assim, desgaste maior no jogo, geralmente, né? Vai dentro do modelo de jogo de cada técnico. É quase sempre o que joga no meio campo, né? Ele tem que corre 12 km em média, 11,5, entendeu? Então são esses que, às vezes você tem algum modelo de jogo que os dois atacantes têm que fazer um sistema de marcação de pressing alto. Esses caras correm muito também. Então vai muito do modelo do treinador. Nós estamos no início de temporada, né? Foram 5 jogos em 15 dias. Mas há uma preocupação também lá na frente, né? Esse trabalho é um trabalho recorrente, não é um trabalho só agora para o início de temporada. O jogador ele tem de mais sentir na volta ou lá na frente, lá para agosto, setembro? É claro que o acúmulo de carga, se não tiver o tempo necessário, aí ele vai sempre somando cargas, né? O risco de lesão aumenta, né? Agora, o que nós fizemos aqui foi uma coisa que, não vou dizer que seja nova, né? Mas não é muito usual, que é, no primeiro treinamento, a gente deu para o Ricardo, olha, vá atrás do seu modelo de jogo, que através dos quantificadores nós vamos te dar um suporte para que você resolva o modelo tático e que a gente tenha o custo físico adequado. E não aquela coisa antiga de 10 dias só sem bola, depois coloca um pouco a bola. Quando você vai atrás do modelo de jogo, da parte tática, você está com o time cansado, desgastado, lesões, entendeu? E isso a gente tem o dedo aqui do próprio Jorge, que é o que faz toda essa integração. E como é que vocês medem também o cansaço provocado pelo deslocamento? Por exemplo, até Ariquemes foi um deslocamento bem grande. Sempre aí sobra as nossas escalas subjetivas de esforço, entendeu? Né? Olha, e aí, como é que você está? Nós vamos ter que perguntar. Alguns sentidos mais, outros menos, né? Mas tudo isso aqui, monitorado, registrado, entregue para o Ricardinho tomar a decisão dele, né? Dentro desse modelo do Ricardinho, tem um atleta aqui, sem citar nomes, caso você queira citar também, até porque é positivo, a pergunta nesse sentido. Os jogos já realizados, qual foi a distância maior percorrida por um atleta do Londrina até agora? Nós tivemos 12 quilômetros, né? E eu acho que nós podemos citar o nome dele, o Rômulo é muito intenso nessa perspectiva e é o que jogou os 5 jogos também, né? 12 quilômetros? Isso foi uma partida. Mas as outras ele ficou entre 11,5 e 11,700, ele tem um Ele padrão. tem uma média. O Jardel, quando jogou, Jardel não, Moisés, quando também joga assim. O Germano também é muito intenso, né? Ele corre uma distância menor, mas numa intensidade de pegada que nós chamamos de altos esforços em 3 segundos, 4 segundos. Então ele tem uma intensidade a despeito de ter 30 anos, que para nós é uma idade tranquila, né? O quanto a existência desses equipamentos permitem prevenir lesões em relação ao modelo anterior? A gente fala assim, eu gosto de uma frase que diz o seguinte: o futebol não é ciência, mas a ciência ajuda o futebol. Então nós temos aí clubes que conseguiram com esse monitoramento em tempo real diminuir 30%, 40% dessas lesões musculares. As agudas nós vamos estar sempre sujeitos, que é, fratura, entorse, isso aí são coisas do próprio choque, né? Engraçado essa questão dos volantes serem os que mais em movimento, que você colocou. Os laterais, então, apesar de a gente ter essa noção de fora, vamos dizer assim, que parece que aquela ida e volta
percorra uma distância maior até, mas nesse caso então não entra nisso. Teve jogos que sim, que eles também fizeram quase a mesma metragem. Outras eles fazem mais baixo na metragem, mas somam na intensidade, que são os que mais sprintam, né? Que correm acima de 20 km por hora, 22 ou 25, né? Esses dados a gente tem. Em termos de sprint, quem é o mais velocista do Londrina hoje? O Carlos Henrique, né? Ele tem uma ótima velocidade. A despeito da pergunta que vocês não fizeram ainda, que se fizer, vocês fazem pro Jorge aqui, tá? Doutor, a questão, por exemplo, tem clubes nos anos 90 jogaram até 99 vezes uma temporada, enquanto o clube europeu tem um baixo número de jogos, né, em média de 60 jogos. Enquanto isso diminui a vida útil do atleta, o brasileiro ele aposenta um pouco mais novo em relação aos mais experientes que sempre atuaram na Europa. Quanto isso pode, qual seria a média ideal para uma temporada aqui no futebol brasileiro, para que não ocorra esse tipo de lesões aí, jogador, né, inclusive, no começo da temporada já sentindo esse desgaste? Jogar quarta e sábado é desumano se você fizer isso numa sequência muito longa, né? Então, os grandes clubes hoje têm 2 elencos, às vezes até 3, para que não ocorra essa forma de quarta e sábado. Agora, aqui, nós estamos diante disso, né? Então, nós temos que fazer desse limão uma limonada aí. Mas a vida útil desse jogador, né, ela passa por número de lesões. Se ele insistir em jogar quarta e sábado, a intensidade cai ou o risco de lesão aumenta. Isso está documentado, estudado, não há nenhuma dúvida sobre isso. Quem não entendeu isso é quem faz o calendário, mas isso aí foge da nossa alçada, entendeu? Ok, gente. Vamos escalar o Jorge. Alguma consideração a mais que você queira fazer sobre o equipamento em si, sobre o sistema? Gente, a gente vai ter espaço para imagens também lá no campo, vai colocando o que a gente quiser fazer. Eu só gostaria de assim, deixar claro que vários clubes hoje no mundo têm isso aqui. O Brasil de Série A estão agora começando, muda a marca, a forma, mas se o técnico não tiver uma visão sistêmica, né, de pegar esses dados aqui e otimizar o modelo de jogo dele, né, então isso aqui fica assim, ele é caro, bonito, mas de pouca utilidade. E o Ricardinho, né, ele trouxe isso aqui justamente para que ele consiga otimizar os trabalhos dele. Que a gente não perca tempo, visto que entre um jogo e outro há pouco período de treinabilidade. Então nós temos que otimizar esse tempo de treinamento com o George, que é o preparador físico também. Então essa visão integrada é que tem sido uma tentativa de novo, né? E qual é o custo desse equipamento? É acima de 150 mil reais, 200 mil reais, entendeu? 200? Somando tudo, né? 150 mil? Tem coisas mais caras aí, né? Os clubes de Série A estão usando uma marca que custa 400 mil reais. Né? Isso, estou dizendo. 150. Mais ou menos, em torno de... somando tudo aí.